Tá novamente. Boa noite para quem está em Portugal e bom dia para quem está no Brasil. Boa tarde. Vou convidar a Helena e ver se dessa vez a minha conexão suporta toda. Então, enquanto a Helena vai chegando, eu vou dizendo que essa live nossa é sobre a Olá! idade, Acho que agora vai dar, hein? né? Boa. Tá me vendo bem, Helena? Tô te vendo bem, espero que as pessoas também. O som, avisem se o som tá bom, por favor. Isso. Eu estava aqui a dizer que hoje a nossa live é sobre a coparentalidade pós-divórcio, né? Que é isso que acontece quando duas pessoas têm um relacionamento, se casam, têm filhos e depois se separam, mas não deixam de ser pai e mãe daqueles filhos, né? Gosto sempre de falar que existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai, ex-filho, ex-mãe, ex-filha, não existe, né? Você sabe? Boa noite para quem está Boa chegando. noite. Você sabe, Raquel, quando eu estava advogada, me incomodava muito o termo visita. Então, aquela Hum, pessoa que ficava com os filhos era o guardião, era a guardiã, e o outro era o visitante. é, E isso era um incômodo tão grande para mim, porque o pai ou a mãe, que, sei lá, há um mês era pai e mãe, ele passa a ser visitante, ele passa a visitar o filho. E isso para mim era muito agressivo, muito violento, sabe? uhum. Graças a Deus que toda a nomenclatura no direito mudou e agora se fala da convivência, o regime de convivência e não mais regime de visita. É, muito bem. Muda muito, né? Aquela questão que a gente diz sempre que a linguagem cria realidade, né? E como é Perfeitamente. importante a gente ter esse cuidado. Mas antes de a gente começar, vamos apresentar aqui, fazer um rewind, né? Porque tem de tempo que a gente não se encontra aqui, né, Helena? Esse mês a gente não se Exatamente. encontrou. E nós estamos aqui porque fazemos parte desse lindo projeto que é o Banco de Terapias da AMISAC. A AMISAC é a nossa associação, movimento integrado de saúde ambiental e comunitária. Nós trabalhamos nesse projeto Banco de Terapeutas, que tem como base o pensamento sistêmico. Todas as nossas terapias, todas as abordagens, todas as modalidades seguiam pela abordagem sistêmica. E é com esse olhar que nós vamos começar a nossa conversa, né? Helena, quiser contar um pouquinho aí da tua trajetória e o que é que te traz aqui para falar sobre esse assunto comigo? Olha, bom, primeiro meu nome é Helena, é, eu sou brasileira, mas estou morando em Portugal, pertinho da Raquel, é, e faz 3 anos e meio que eu estou aqui em Portugal. No Brasil, eu advoguei durante muitos anos. Não vou falar muito porque senão vou entregar a minha idade. E no meio do caminho, eu conheci a mediação de conflitos, a facilitação de diálogos, e aí me mudei mudei bastante a minha forma de atuar como advogada, e depois, percebendo que faltava algumas peças do meu quebra-cabeça, fui fazer outras formações e também fui me formar como terapeuta de família e casal. E como eu estou em Portugal, estou junto com a Misak como terapeuta de família e casal, junto com a Raquel, e estamos aqui fazendo uma série de lives. Já falamos de casamento, já falamos de ciclo vital, já falamos de comunicação, conflito. É uma série de lives que já estão todas gravadas no YouTube, estão todas no YouTube da Amizak, no canal da Amizak, e também salvas aqui na era IGTV, né? Mas agora está salvo direto, também na página da Amizak. E nós já falamos de muita coisa,
Desde então, quando a gente fala da parentalidade, a gente falou da parentalidade nos vários momentos do desenvolvimento da criança. Depois a gente falou de multiparentalidade, família multiespécie. Nossa, foi muita coisa, né, Raquel, que a gente já falou, né? Já temos uma trilha, hein, Helena? Já dá para fazer assim um bordado bonito com Já, esses vídeos todos. dá. E agora falar de você. Então, eu sou psicóloga, né? Sempre, desde os primeiros anos da faculdade, percebi a importância da família na constituição de uma pessoa, da sua saúde mental. E eu, logo que saí da faculdade, eu fui estudar terapia de família, na abordagem sistêmica. Estudei, fiz a formação em terapia comunitária. Hoje em dia dou formação em terapia comunitária aqui em Portugal. Depois continuei os cursos, né? Florais, constelações. Agora, ultimamente, o sistema Body Talk. E sou eterna apaixonada por esse mundo, né? Adoro as pessoas, gosto muito de sempre encontrar novas formas de chegar, né, às pessoas e acompanhá-las no seu processo de autoconhecimento. E quando é família, então eu fico um pinto no lixo, né? Assim, muito contente mesmo, assim. Esse tema da família recomposta, né? Da família reconstituída é muito precioso para mim. Eu acho que muitas famílias estão passando por isso hoje em dia. E ainda há pouco estudo, ainda há pouca preparação dos terapeutas para acolherem, há pouca preparação da sociedade, das escolas, né, das igrejas, dos clubes de futebol. E não é assim, outro dia, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu fui com o meu companheiro e o filho dele num café, num barzinho, e a gente ia pedir alguma coisa no balcão. E a senhora falou com ele, com o meu enteado, perguntou o que, que ele queria, e depois virou para mim e falou: E a mãe, o que quer? Aí eu falei: Não, eu não sou a mãe. Ah, é a segunda mãe. Eu falei: Tem a avó, tem a madrinha, né? Tipo assim, tem muitas, né? Antes da madrasta, né? E assim, aquilo eu levei numa boa, mas para muitas mulheres aquilo poderia ser muito doloroso, né? Com certeza. Eu acho que talvez eu nem teria entrado na discussão de ser mãe ou não. E a mãe? A mãe quer uma coca. Eu acho que eu nem Ah, teria. mas Eu acho aí que eu o nem. menino não ia gostar, é porque tem essas sutilezas, né? Tem essas sutilezas Legal! que, né, que a gente não. É difícil, porque outro dia eu estava lendo um artigo justamente sobre isso. O impacto da relação do enteado com o padrasto e a madrasta e com o seu próprio pai ou mãe. Então, né, vamos supor assim, um menino com a mãe e o padrasto. Se o menino estiver bem com a mãe, a possibilidade dele de estar bem, bem-estar, e saúde mental, né, os níveis são bons. Mesmo se a relação com o padrasto não for boa, né? Essa relação, segundo esse artigo, não influencia tanto no bem-estar da criança. O que influencia mais mesmo é a relação que o pai ou a mãe mantém com ele, né? E nisso é que eu acho que é o, a grande chave de, mesmo que o casamento, a família não seja mais uma família intacta e já se construa uma nova família, essa criança desse primeiro laço, essa relação tem que estar intacta com o pai ou a mãe biológico. Essa relação tem que estar muito limpa, muito fluida. A comunicação tem que ser muito direta, né? Não pode haver. A criança já fantasia muito, né? Então, não pode haver
boi na linha. Adoro essa expressão. Não pode haver boi na linha entre o pai e o filho, o pai, o filho e a mãe, enfim, não, né? Essa comunicação tem que ser clara, porque é muita mudança na vida da criança, né? É Já são verdade. duas casas. Olá, Chicão, bem-vindo. Chicão é um amigo meu que também, pelo que eu sei, também passa aí umas dessas. Então, assim, a criança já vai ter duas casas, já provavelmente vai ter mais dois personagens na vida dela, que é o padrasto e a madrasta de cada lado, E né? os irmãos? Se tiver, então, né? Outro dia eu ouvi uma história que era o menino dizendo: ele é meu irmão por parte de irmão. Ué, mas como assim? Ele é meu irmão, porque o meu irmão é meio irmão dele, então ele é meu irmão por parte de irmão. Irmão, não era irmão, não estava longe, mas era meu irmão faz irmão. Então, assim, Ai, que pensa na cabeça barato. dessas criaturas, né? Que não tem esse modelo, né? A gente parte, a gente liga a televisão e vê aquela, ainda vê a família Toriana, né? Papai, mamãe e os filhinhos, todos iguaizinhos, bonitinhos, saudáveis. Mas, Raquel, eu acho que ainda hoje existe essa fantasia de mesmo quando a gente casa pela segunda vez, de que a gente vai constituir essa família. Porque como a gente frustrou a primeira, a Uhum. gente pensa, bom, não deu certo na primeira, mas dessa vai. Dessa vai, essa eu vou ter a minha família. E eu queria voltar um pouco, porque eu acho que a gente pode seguir dois caminhos quando a gente fala da coparentalidade pós-divórcio. E eu acho que os dois caminhos vão depender da forma como a gente faz o processo de separação ou processo de divórcio. Quando nós temos dois adultos que conversam, entendem que aquela relação conjugal não está mais satisfazendo pelo menos um desses adultos, né? E entendem que realmente existe uma corresponsabilidade por tudo aquilo que acontece. Então, quando essas pessoas se dão conta disso, elas conseguem conversar, se não por elas próprias, ou por meio de uma terapia, ou por meio de uma mediação, ou por meio de uma prática colaborativa, qualquer prática que seja. Então, ainda que haja intervenção de um terceiro, para que essas pessoas possam ter o melhor diálogo, poderem fazer um plano de parentalidade. Então, quando esses dois adultos conversam, eles podem, então, criar esse plano de parentalidade e para ir para um caminho em que eles vão continuar sendo pais desses filhos, evitando o máximo o sofrimento por parte deles, né? Porque a gente sabe que há uma mudança, como você mesmo. Eu nem estou chegando ali no recasamento. Eu estou falando que com o divórcio já há mudanças, né? E Uhum. mudanças significativas na vida da criança. O outro caminho é quando eu tenho ou um adulto e uma criança ferida, ou duas crianças feridas, que estão nesse lugar da criança e não conseguem nem olhar as suas crianças. Então, essas duas crianças feridas, elas ficam nessa disputa, nesse cabo de guerra, e aí vai para um outro caminho, o caminho ou do judiciário, ou ainda que faça um acordo, porque os advogados conseguem tirar um acordo, mas esse acordo que é tirado à força para evitar o judiciário, não representa a vontade dessas duas crianças, porque são crianças, né, crianças adultas, que eu quero dizer, e aí o que vai acontecer é que a consequência é aquele outro caminho que eu estou dizendo, que é o caminho dessas picuinhas constantes. Ah, porque teu pai não sei o que lá, ah, porque tua mãe não sei o que lá tal. E fica nesse ninini de criancinha, parece criança mesmo. Pois é. Então, esses dois caminhos, e a gente tem que deixar. Eu sempre, enquanto advogada, eu sempre falei muito isso. Vocês têm dois caminhos. Vocês têm o caminho dos filhos tendo essa ir e vir,
sabendo que vocês vão continuar pais, que vai ser bacana, porque vocês vão poder estar inteiros nessa relação, né? Ou vocês vão viver esse outro mundo, né? E pior, se agrava, né? Quando um dos dois, dessas duas criancinhas aqui, que estão nesse cabo de guerra, encontram uma outra pessoa. Que enquanto não resolverem as suas questões com esse primeiro relacionamento, a tendência e a forte tendência é repetir o padrão que existia, porque ele não curou a ferida, ele está lá ainda na picuinha com o outro. Então, é muito comum, nesses casos, de as crianças apresentarem sintomas, porque graças a Deus que esses sintomas vêm para dar notícia para essa família que ela que precisa, ela está precisando de ajuda, está precisando de cuidado. E essas duas crianças não estão conseguindo cuidar dessa criança que vai ter que virar adulto muito cedo, né? Porque às vezes até é essa criança que vai cuidar dos pais. Então, quando a gente fala da coparentalidade pós-divórcio, é possível, sim, ter uma coparentalidade sadia, parceira, colaborativa, desde que esses dois adultos sejam adultos, né? E que entendam que são pais e que precisam cuidar dos seus filhos, precisam dar uma base segura para esses filhos, para quê? Para eles saberem que eles vão poder ir para o mundo, mas quando eles voltarem, esses pais vão estar lá, né? Então, eu sempre falo que a coparentalidade pós-divórcio vai ser saudável ou não, a depender de como foi o processo de divórcio. Né? E eu conheço casos, Raquel, maravilhosos de pessoas que fazem festa juntos, né? De que a criança percebe que não tem, que ela pode ter o pai e a mãe. Ah, mãe, hoje eu tô querendo sair com meu pai. Tudo bem? Tudo bem. Tem, sabe? Tem esse ir e vir, sem precisar mentir, né? Sem precisar criar aliança. Então, quando eu saio com meu pai, eu adoro, mas quando eu volto, eu falo, foi uma porcaria a saída com meu pai. Porque eu preciso agradar minha mãe. Minha mãe vai ficar contente se eu falar que foi uma porcaria comum, né? Isso é tão comum, as crianças têm tanta essa ilusão, e qualquer reforcinho dessa ilusão da parte dos adultos pode tornar isso assim uma tragédia, porque realmente o risco dessa criança se tornar uma pessoa com duas caras é muito grande, né? Quando eu tô com a minha mãe, eu sou de um jeito. Quando eu tô com meu pai, eu sou do jeito. Concordo sempre com um, não quero criar conflito, quero agradar os dois, né? E não posso me permitir ser autêntico, né? Então, Exato. isso, o E caráter da criança. pro bem e pro mal, né, Raquel? Pro bem e pro mal, porque Exatamente. eu posso ter essa amorosidade que você está falando, mas eu já vi casos assim da mãe perguntar: teu pai te deu dinheiro que ele ficou de te dar? Não, não deu. Sabia que teu pai não ia te dar mesmo. Só que o pai deu. Como os pais não se falam, esse menino ganha duas vezes. É ótimo quando os meus pais não falam. Aspas. Oi, Edileuza! Tem uma coisa também que eu gostaria, estou aqui, você está falando, eu estou aqui pensando, né? Não existe também receita pronta, né? Hoje em dia, graças a Deus, até os juízes têm um pouco mais de cuidado, assim, olhar para cada caso singularmente, né? Como um caso único, o que é muito importante. Porque hoje em dia você pode ter tantas modalidades, né, de convivência, como você falou, às vezes é a convivência da guarda compartilhada, então, e mesmo dentro da guarda compartilhada tem tantos ajustes que podem ser feitos, então a guarda compartilhada, às vezes uma semana na casa de um, outra semana na casa do outro, às vezes é metade da semana
na casa de um, né? Tem tantas maneiras de você fazer isso. Eu fico pensando assim, é como mesmo um bolo, né? O bolo, ele tem os ingredientes, é farinha, ovo, leite, né? Muda um pouquinho, né? Mas é basicamente aquilo. Agora, a forma pode ser quadrada, pode ser retangular, pode ser redonda, pode ser em forma de coração, pode ser de muitas formas. De qualquer forma, você vai ter um bolo, né? Se você esquecer os ovos ou abrir o forno, o bolo vai solar, né? Então, assim, isso é o básico, né? O que que é o básico? É manter o amor, é manter o diálogo, é manter a criança informada sobre o que está acontecendo na vida dela, né? Sobre o que está acontecendo dentro de mim, eu sou mãe, né? Aí fui num churrasco, o menino me viu conversando com outro homem, né? E depois a minha tia ficou olhando e fazendo assim, o que que meu filho, minha filha vai pensar? E aí sempre joga uma indiretazinha aí, eu vou fingir que não é nada, não vou falar sobre o assunto, não vou dar uma certa satisfação, não é uma satisfação, porque o adulto tem a sua liberdade para fazer o que quiser. E a criança é uma criança, mas é deixar a criança te acompanhar também no teu processo, né? Deixar ela saber o que que se passa com você. Mesmo que você ainda não saiba, mesmo que a resposta seja, não sei, ainda estou muito perdido, ainda estou muito fechado, estou muito baralhado, não estou pensando nisso ainda, né? Eu acho muito legal isso que você está falando, porque eu estou lembrando que no meu processo de separação, quando meu filho me perguntava algumas coisas, eu falava, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, eu conversei, inclusive, ele esteve aqui por 9 dias, agora, e eu conversei muito sobre essa parte da minha história, né? Como eu tinha essa ideia, né, de que a mãe ela tem que suprir todas as necessidades do filho, como eu tinha a ideia de que eu tinha que mostrar para ele que eu estava bem, que eu era forte e que não tinha problema nenhum, né? E interessante, né? Eu hoje me sinto muito mais madura para estar conversando com meu filho de 34 anos para falar para ele exatamente, dando exemplos para quando ele for pai, né? Quando a gente está triste, a É, gente pode dizer que a gente está triste, é, né? é A gente porque pode dizer, tira o pai e a mãe daquele lugar de super-herói, que é da idade da exato, criança, né? Agora eu sou humana, né? Eu sou humana, eu tenho exato, sentimentos, né? Não deu exato. certo com teu pai, com a tua mãe, porque me bateu aqui num lugar que não era legal, mas eu ainda tenho, né? Ainda sou uma pessoa, né? Vou ter esse jeito ou esse de lidar com esses assuntos do coração, que é coisa que não se aprende na escola. Ninguém fala assim, mas que é aquela música. Até esqueci como é que é a música do Kid de Abelha, mas eu acho tão engraçado essa. Ainda encontra a fórmula do amor, né? Que eles falam. E dizem isso, né? Que não se aprende na escola, se aprende mesmo com os exemplos. E isso pode, quem está ouvindo essa live pode ter certeza. Com certeza é uma prisão, mas olha, experiência própria e como terapeuta, assim, é por imitação. É, É por imitação, é. né? Vale muito mais o que a gente faz ou deixa de fazer do que pela boca, né? Até É. porque a gente é incoerente muitas vezes. A gente Uhum. fala, não pode mentir, mas a gente fala, não, não, fala que eu não tô, fala que depois eu ligo, fala que eu não tô, né? Então, mas voltando ao nosso tema, né? Que o nosso tema é coparentalidade pós-divórcio, é, é, eu eu acho que todos os processos conversacionais, todos os processos dialógicos, todos os processos e práticas em que a gente possa falar sobre as nossas necessidades, que a gente possa externar as nossas preocupações, os nossos medos, né? Quando a gente coloca tudo isso para o outro, mostrando até a nossa vulnerabilidade, eu, na minha experiência,
Tem gente que fala, não, eu não vou falar para, não vou dar meu braço a torcer, não vou dizer que eu tô sofrendo, não, para ele sair todo felizão, tal, ah, acabei com ela. Não, não, né? Então, eu tenho que mostrar que eu sou forte, que eu dou conta, que, né? Então, eu vejo muita gente na coparentalidade pós-divórcio, é, deixando de co-construir esse planejamento ou esse plano de parentalidade que seja uma coisa bacana para todo mundo e fundamentalmente para a criança. Né? É a gente perguntar mesmo, olha, eu tenho muita vontade de que seja 2 dias aqui, 2 dias na casa 2 dias aqui, 2 dias lá. Mas isso é bom para a criança? Né? Vamos pensar, né? É bom, vai ter tempo para conviver, porque tem pais que ficam, por exemplo, 2 e 2, só que vamos imaginar que é um médico, e justo nos dias dele ele está dando plantão. Vai servir para quê? Então, É, como é importante essa flexibilidade? Olha, agora eu estou de plantão, podemos trocar o dia. Quando você tem o diálogo, quando você tem essa fluidez, você co-constrói acordos que todo mundo vai ficar feliz. Não é e só atualiza, né? E atualiza, né? Tem a possibilidade de atualizar, de avaliar como está sendo e fazer os ajustes, né? Exato, Não é uma coisa que fica estanque. Você combinou aquilo e aquilo tem que ser para o resto da vida. As coisas precisam, por mais que seja trabalhoso, e ter que falar com a ex, e ter que falar com o ex, mas quando se tem as crianças em primeiro lugar, tudo fica mais fácil. Porque é exatamente isso que você está falando. É a criança e criança que está em jogo, não é a criança ferida aqui da adulta, nem o menino ferido lá no ex, né? É a real criança que está em jogo. exato, E aí, exato. quando isso está em. A maioria dos casais, em todos os estudos que tem aí, os casais conseguem superar as suas dificuldades e se dar bem, são aqueles que colocaram o interesse da criança em primeiro lugar. Exato. Sem deixar de se considerar, que acho que é importante também. Eu acho que a gente tem que colocar a criança em primeiro lugar, mas a gente tem que se considerar também, porque senão a conta vai chegar para a criança. Né? Eu vou Ah, chegar e é. vou dizer, eu dei tudo para você, eu fiz tudo para você, olha agora você o que você está fazendo comigo. Vem conta aí, né? E se não vai vir agora, vai vir mais tarde, né? Quando eu tiver adulto, né? Fiz de tudo para você, eu abandonei minha profissão, eu tive que comer porcaria por tua causa. Aí vai vir uma conta que só vai desconectar essa relação, né? É, eu estava lembrando aqui de um trabalho que eu fiz de planejamento parental e que foi bem interessante, porque já era um adolescente e, e os pais falavam isso, falaram aquilo e tal, e eu perguntei para ele se tinha algum problema. O menino já tinha 13 anos, né? Ele era de origem judaica, já tinha feito bar mitzvah, era considerado homem na comunidade judaica. Eu achei por bem chamá-lo. E ele falou: não, para mim isso nada atende, só que não atende nada para mim. Né? Então, como é importante, né, a gente escutar todo mundo, colocar as necessidades, compor as necessidades, para que esse plano parental, esse plano de parentalidade, seja útil para todo mundo, seja bom, atenda às necessidades de todo mundo. E acho que é o que você está falando, conforme a criança vai crescendo, ele tem que ser reajustado, né? Uma coisa que vale para 8 anos não vale para 13, não vai valer para 16. Exatamente. Agora, só uma coisa, Helena, que, assim, desse tipo de coisa, assim, super batidos no meio dos terapeutas, mas como a gente está aqui num ambiente leigo, acho que vale a pena mencionar. A criança também não tem que ser o pombo correio dos acordos
com os pais, né? Então ficou difícil, a própria criança não gostou, de repente, de passar esses dias que o pai tinha plantão e acabou ficando ali com uma babá, só viu o pai rapidinho, não sei o quê. Não é a criança que tem que falar isso para a mãe, né? O pai tem que falar. O pai tem que falar com a criança e depois tem que falar com a mãe. Porque é muito cômodo, né? Ah, você não gostou? Pois é, né? Não tinha falado. Olha, fala lá com a tua mãe para ver se a gente muda o dia. É muito prático isso, né? É muito prático, mas é muito pesado para a criança. E é muito comum, realmente muito comum. E é muito comum exatamente porque as pessoas não conversam. Eu já vi gente falando assim: ah, eu nem vou pedir, porque se eu for pedir, vai me encher o saco, vai falar por que que eu marquei o plantão para esse dia, e aí eu vou ter que explicar, e aí eu não sei o quê. É o que você falou, dá muito trabalho. Dá Uhum. muito trabalho. Aliás, Uhum. qualquer relacionamento dá muito trabalho. Qualquer relacionamento. Ai, A, ai. a Maria entrou, falou, desculpe o atraso. Imagina, você é sempre Ai, bem-vinda. querida. Ai, agora que eu tô vendo que chegou muita gente também, de Leusa. É, a Ah, Mônica, que eu tô vendo umas... aqui. Que legal, Maria Martinho. Pois E é. agora parou aqui a. Eu não sei por que, mas parou de rodar para mim. Então, eu já não sei mais quem está É, entrando. Mas peço desculpas para quem está aqui, de eu não estar dando um oi. Então, oi geral para todo é. mundo que está aqui. E o nosso tema é coparentalidade pós-divórcio, né? Então, nós estamos falando é, de como a gente pode cuidar para que essa coparentalidade seja uma coparentalidade saudável. Eu fico muito preocupada, sabe, Raquel, quando eu escuto que o Brasil é, é o primeiro do mundo em ansiedade e o primeiro do mundo em depressão. E também como esses números vêm aumentando, como os números vêm aumentando em relação às crianças, né? Então, a Uhum. ansiedade já nas crianças, crianças que já estão em processo de Olá, Ai, Kiki. linda! Dá boa Você, noite, Kika. você também quis aparecer na live? Isso mesmo, muito bom. É, Kiki sempre tem que dar o ar da graça. Pelo jeito o Chico tá dormindo, né? Não, tá aqui. Ele agora tá mais na dele, não aparece muito. Ela que tá, anda mais aqui pelas telas hoje em dia. Pô. Então, acho que me perdi agora. Eu estou falando dessas questões, desses sintomas que estão aparecendo nas famílias e como a gente falou antes, estão dando notícia de como as pessoas estão se relacionando, porque isso diz respeito à qualidade de vida que as pessoas estão tendo, ou a falta de, né? É. E isso acaba interferindo no sistema familiar, acaba interferindo nas crianças, e como os adultos. Helena, imagina nessa época de pandemia, com essas crianças estudando em casa, os pais trabalhando em casa, casas separadas, né? Depois ainda tem essa questão, né? Porque aí vai para casa de um, aí o outro, aí tem um jeito de lidar com Covid, com pandemia, com vacina, aí vai para casa do outro, é outra conduta. Com homeschooling, Pois é. desculpa, com a casa, com a escola, como fala? O ensino doméstico. A escola pelas vias digitais, né? Ou Ah, seja, sim. os trabalhos online. Então, como é que O ensino cada doméstico. genitor conseguiu lidar com isso? Como é que foi feito os trabalhos? Como é que a criança, como é que pôde motivar a criança a estar na frente da tela, explicar isso, né? Então, houve um esforço muito grande por parte dos pais, né? E claro que isso gerou um estresse muito grande, gerou como é que eu vou trabalhar tendo que fazer trabalho com meu filho, ensinar meu filho a trabalhar no computador, né? Então, é claro que isso teve um efeito, claro, mas eu estou falando
dessa questão da ansiedade na família e da depressão já é pré-pandemia, né? Uhum. É um sintoma que já está norteando e a, as famílias de uma forma geral. E é claro que no momento de divórcio, isso aí é exacerbado, né? Então as pessoas ficam muito mais ansiosas, ficam muito mais deprimidas, as crianças muito entristecidas e cada uma reagindo de uma forma, uma com birra, outra com malcriação, outra com não sei o quê. E lidar com tudo isso é desafiador. É muito, né? Eu acho que o divórcio é realmente um evento impactante, né? Que aumenta tudo que já está, né? Tudo que já existe. Hoje em dia também, já que você tocou nesse assunto, os jovens estão sofrendo muito que está sendo chamado ecoansiedade, né? Que é a ansiedade relativa às alterações climáticas, a todos os fenômenos aí naturais que estão acontecendo, com muito mais frequência, por mais que muita gente possa dizer que sempre aconteceram, que hoje em dia que a gente tem notícia, a verdade é que o planeta nunca esteve tão poluído como está agora, né? E com essas guerras, com essas ameaças de armas nucleares, isso realmente é uma coisa que dobra, né, para essa geração que está chegando aí, questão do emprego, tanta mudança, né? A questão, por exemplo, do próprio ensino, né? Hoje em dia, o currículo que uma escola tem hoje em dia já não pode garantir que aquela criança vai ter um trabalho quando ela se formar, porque o mundo já vai ser outro, né? O nosso já é, né? Imagina para uma criança que nessa velocidade toda que está acontecendo essas transformações. Então, assim, mais uma vez, sem querer ser conservadora ou saudosista, mas a importância da família, né? Da E a coesão. família, lembrando que nós, quando a gente fala o termo família, nós estamos falando de qualquer tipo de configuração, inclusive a família de um genitor com o seu filho, que pode ser tanto o pai com filho, a mãe com filho, que são chamadas de famílias uniparentais, tanto as famílias hetero ou homoafetivas, qualquer configuração, ou as famílias estendidas, ou aquelas famílias que são avó, mãe e filho. Então, assim, nós estamos falando de toda e qualquer configuração, né? Sem Mas aqui. essa palavra-chave aqui é a coesão, né? É a Isso, coesão. Isso não significa que as pessoas têm que pensar igual. E nem que perfeito. precisa haver consenso, né? Porque às vezes um é pró-vacina e o outro é contra, mas algum acordo eles vão ter que chegar, porque tem uma criança em jogo, existe uma necessidade de se decidir sobre o que vai se fazer com aquela criança numa situação como essa, né? E mesmo que os pais estejam separados, os dois têm direito a opinar. Os dois precisam aprender a conversar, por mais difícil que seja, mas cada vez mais, os desafios que a sociedade está passando são cada vez maiores. E por um lado é bom, né? Porque parece que espreme a gente até tem que, tem que se unir, não tem jeito. Tem que fazer as pazes, tem que ficar bem, porque senão vai realmente ser muito mais difícil, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que, sabe, Raquel, eu acho que eu fiquei um pouco frustrada com a questão da pandemia, porque eu tinha muita fé que a pandemia ia ser um não sei se eu posso falar essa palavra, mas um portal de abertura de consciência das pessoas, Uhum, né? uhum. Então eu achei, bom, a pandemia vai ver, no momento em que nós estamos restringidos da liberdade, a gente vai começar a dar valor a coisas realmente importantes. E vamos crescer enquanto pessoas, vamos ser adultos, né? E o que eu percebi, infelizmente, achei que muitas pessoas aconteceu, com muitas pessoas esse processo aconteceu, mas a grande maioria, esmagadora, infelizmente, ficou pior
ficou mais reclamona, menos apreciativa, muito mais à base de remédio, muito mais dessa questão do Bauman, que fala do amor líquido, de tudo líquido, né? Porque não dá conta, né? De compromissos, de responsabilidades. Então, assim, eu de verdade eu achei que a pandemia ia trazer lições assim, ainda mais com mortes na família, quer dizer, essas perdas muito grandes, fazer com que a gente começasse a valorizar a vida, os relacionamentos, a presença, né, o entendimento. Eu achei que aquelas necessidades universais, elas iam ser trazidas à consciência, né? Eu só tenho você, você só tem eu na casa, né? Então É. a gente tem que colaborar uma com a outra, porque eu quero estar bem, você quer estar bem, né? A gente vai negociar os espaços, a gente vai negociar os filhos, enfim, vamos, cada um cuida um pouco. Eu tinha essa crença, sabe? E aí termina uma pandemia, vem uma guerra. Então, assim, Ainda para nem mim, terminou, né, Helena? Ainda não terminou. Eu exato. ia até dizer que para muitos terminou em Pisa, mas na verdade não terminou. Mas olha, temos aqui um beijinho da Bélgica, Helena. Power Kettle Girl, muito obrigada pelo seu beijinho, que bom. Tem muitas pessoas queridas da Bélgica e é sempre bom ter aqui uma pitada de multiculturalidade, né? Com No fim certeza. das contas, é isso, né? No fim, descobrimos que somos um bocadinho diferentes aqui e ali, mas no fundo somos todos iguais, né? Com E certeza. Com certeza. As nossas humanos. existem necessidades universais, né? E todos nós, todo ser humano precisa de uma base segura. Todos nós, na Bélgica, na Ucrânia, em qualquer lugar do mundo. Então, como é importante a gente ter boas relações, a gente poder ter um bom diálogo, criar um plano de parentalidade sustentável, que seja realizado entre adultos, e se a pessoa ainda está com dor, tal, e tá, que, que eleja alguém, né, para facilitar essa conversa, procure ajuda, procure um colo, alguém que escute, mas não se afunde, não fique dentro na sua raiva, no seu medo, na sua tristeza. A vida passa tão rápido, às vezes a gente deixa de viver uma parte da nossa vida e quando a gente percebe que só tem a outra metade, aí a gente se dá conta de quanto a gente poderia ter feito de diferente antes. Não precisa esperar passar metade da vida para ter essa consciência, né, Raquel? Ai, por favor, por favor. Né? E nem pensar que pro resto da vida aquela pessoa vai ser sempre assim, né? A gente estava conversando sobre isso antes da live, né, Helena? Assim, as pessoas mudam, né? As relações mudam e tem coisas que podem permanecer alguns traços ali, mas é possível aprender a lidar com eles, né? Com essas dificuldades, com essas características. O mais importante é não deixar que o seu filho, a sua filha cresça escutando, seu pai é assim mesmo, seu pai sempre foi assim. Mas sua mãe é assim, você não sabe, né? Tinha que ser assim, é seu pai, né? Respira fundo antes de falar isso. Exato. E Respira fundo. graças a ele ou a ela, você tem aquela criatura na tua frente que tem um potencial de se desenvolver, de ser uma pessoa maravilhosa, fruto desse relacionamento. Então, como é E desse jeitinho, importante. né, Helena? Desse jeitinho, porque se fosse outro pai, outra mãe, já não seria aquela criatura, seria outra, né? Exato, Então, exatamente. agradeço. É isso aí.
Ai, né? foi uma delícia. Passou Muito rápido bom. demais. Mas foi bom, Helena. A próxima a gente fala mais aí sobre as famílias reconstituídas, né? Temos Bom, ainda mais assunto. bom. Muito bem, muito obrigada, minha querida. Muito Obrigada a bom você. Obrigada a novamente todo as mundo que reflexões. passou, que ficou, que vai assistir depois. É um prazer. Eu adoro falar sobre isso, adoro conversar com a Raquel. E quando a gente pode levar, né, essas reflexões para outras pessoas, porque a gente tem como propósito que realmente a humanidade volte para sua origem da colaboração, do diálogo, do entendimento, né? Para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente seja feliz hoje. Não é assim, ah, quando eu me separar eu vou ser feliz. Não, é hoje. Hoje eu posso viver na minha plenitude, na minha plena potência, porque eu estou em paz. E paz é uma necessidade universal. Minha linda, Até a próxima. Muito bom estar contigo novamente. Muito bom a nossa conversa e que essa paz seja aí irradiada para todas as famílias, né? As pessoas que nos escutarem. Precisamos muito, né? Para todos nós, muita união, muita conversa, né? Muita é isso aí. paciência e esperança. Acho que essa é a palavra que eu gostaria de deixar aqui para todos. É isso aí. Gratidão, Helena. Até a Um próxima, beijo, linda. querida. Um beijo, Beijo. gente. Obrigada Beijo. pela presença. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.